O RPD é um dos instrumentos mais utilizados pelos terapeutas cognitivos comportamentais e também é um dos instrumentos mais mal compreendidos. Se você quer saber qual é a intencionalidade desse instrumento e saber para que serve, como aplicar, fica comigo até o final, que você vai entender para que serve o RPD e como utilizá-lo na sua sessão terapêutica. Olá, eu tenho experiência. Tenho isso, gente, tá vendo? Olá, eu me chamo Henriette, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, uma das ferramentas mais utilizadas pelos psicólogos da terapia cognitivo-comportamental. O RPD, ele é um instrumento que auxilia o clínico a avaliar as interações do seu paciente. É a partir do RPD que nós conseguimos fazer uma avaliação diagnóstica, é a partir do RPD que nós conseguimos identificar as distorções do pensamento, é a partir do RPD que a gente consegue identificar quais são os gatilhos que causam sofrimento ali para o paciente e também identificamos ali os comportamentos e as consequências que reforçam todo esse sistema de crença. Então, o RPD é um instrumento muito importante, porque quando a gente recebe um paciente na sessão, nós não sabemos com que clareza quais são as experiências que o paciente interage que traz sofrimento. Então, vamos supor, quando chega um paciente e diz assim, eu tenho ansiedade, mas essa ansiedade acontece em que contextos? Em que situações? Ansiedade é um termo muito generalista. Então, o RPD, ele nos ajuda a investigar melhor e a mensurar o que esse paciente está chamando de ansiedade quando isso acontece, né? Então, a partir ali a partir do registro do RPD, eu consigo identificar qual é a situação em que o paciente interage, que ele sente ansiedade. Ele não vive 24 horas ininterruptamente se sentindo ansioso. Não é isso, né? Existem alguns contextos específicos que, ao interagir nesse contexto, nessa situação, ele experimenta o sentimento de ansiedade, né? Então, o RPD é um instrumento que tem diversas colunas, né? Ele tem uma coluna ali da situação, ele tem a coluna ali do pensamento, ele tem a coluna ali das emoções, ele tem a coluna ali do comportamento e das consequências, que são os resultados daquelas ações. E a partir do preenchimento de cada uma dessas colunas, nós conseguimos entender quais são as fontes de sofrimento, quais são as variáveis que estão ali interferindo no comportamento do cliente. Então, vocês agora vão ver um exemplo do RPD para ficar mais claro. Então, esse daqui é o RPD. Então, nós temos aqui uma coluna da situação, uma coluna do pensamento, uma coluna da emoção, uma coluna do comportamento e uma coluna da consequência. Então, quando chega um cliente no nosso consultório, no processo psicoterápico e diz assim, eu quero tratar a minha ansiedade. Que ansiedade é essa que o paciente está dizendo que quer tratar? Em que situações essa resposta emocional que ele descreve como ansiedade acontece? Então, aqui nós temos um exemplo de um contexto ansiogênico. Então, vamos supor que o paciente chega com essa emoção, com a ansiedade, e quer tratar a sua ansiedade. Então, em que situações essa ansiedade acontece? Então, aqui está uma situação: apresentar um trabalho para o chefe. Pensamento: vão achar que eu não sou bom. Emoção: ansiedade. Comportamento: dizer para o chefe que não
e estou me sentindo bem. Consequência, alívio, né? Porque ele se sente aliviado por não ter apresentado trabalho, se fugiu da situação ansiogênica. Outra consequência, ele se sentiu inferiorizado porque ele não enfrentou a situação. Consequência também, a longo prazo, ele perde oportunidades. Então, olha só como a partir do RPD a gente consegue entender melhor as experiências. E não só isso, o RPD também ele é um instrumento que serve para psicoeducar o paciente a partir do modelo cognitivo. A partir do RPD, o paciente já consegue compreender que seus pensamentos interferem nos seus estados de humor, interfere nas suas ações. Ele consegue também identificar as situações gatilhos onde os comportamentos problemas acontecem. Então, além de ser um instrumento que psicoeduca, também amplia o autoconhecimento do próprio paciente. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o RPD, os registros de interações disfuncionais. E se você gostou desse vídeo, achou que foi útil, dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba mais notificações de conteúdos que possam te ajudar na prática clínica. E se você quer se aprofundar mais na terapia cognitivo-comportamental, quer aprimorar suas habilidades terapêuticas para sua prática, eu convido você para assistir uma aula sobre o meu programa PMC, do Psicólogo Mais Confiante, que capacita psicólogos clínicos para a prática. Então, tá aqui na descrição. Se você quiser conhecer mais, desce lá na descrição e clica no link e assiste a aula. Então, pessoal, até mais!